Fala galera, bom dia. Eita, vou arrumar aqui que trem tá ficando ruim aqui. Peraí, ficou bom não? Vou ajeitar aqui meu estúdio improvisado, rapaz. O trem aqui é. Aí, agora sim. Beleza? Tudo bem com vocês, gente? Tudo em paz? Tudo bom? Bem, hoje nós vamos então dar continuidade, né, dos nossos assuntos. Espero que esteja todo mundo aí, todo mundo bom, todo mundo em paz, todo mundo tranquilo, né? Pra gente falar um pouquinho hoje da sociologia brasileira, né? A gente dá continuidade dos nossos temas aí. Beleza? Vamos trabalhar então? Bora lá? Meus queridos, é o seguinte: o assunto de hoje é um assunto muito pertinente da sociologia brasileira. A gente tinha naquela aula falado sobre a formação da sociologia no Brasil, dos primeiros autores, lembra? A fase pré-sociológica, correto? Confirma aí para mim? Confirma isso? Rapaz, tá difícil aqui hoje. Aí. Confirma aí que se nós trabalhamos essa primeira parte, falamos do Monteiro Lobato ali, etc. Sim, né? Então, maravilha. Hoje, então, nós vamos dar continuidade para falar sobre a obra de Gilberto de Melo Freire. Falaremos desse calhamaço aqui, ó, que eu gosto de mostrar para todo mundo, do livro Casa Grande e Senzala. Beleza? Essa obra zona aqui, olha o tamanho do bicho, ó. Só nesse livro aqui, nós temos 800, deixa eu ver aqui, 826 páginas, rapaz. O trem é dos bravos, né? E um livro bom, velho. Uma foto da publicação do Casa Grande Senzala, né? A família toda do Gilberto Freire reunida aqui. Enfim, nós vamos falar desse livro aí, né? Da estrutura da formação brasileira. Porra, quantidade de coisa que é enorme que a gente pode então citar. Beleza? Não vem floresta. Ixi, tem trem demais aqui hoje. Então bora lá. Me ajuda aqui. Vem anotando junto comigo aqui os principais elementos da obra do Gilberto Freire para a gente poder, então, finalizar esse assunto aqui. Valeu? Vamos lá? Vou anotar de preto, tá? Para todo mundo enxergar a beleza aí, ó. Para ficar mais fácil para vocês verem. Tranquilo? Esse tamanho tá bom aí? Tá dando para enxergar? Tá de boa?
Vamos lá para a segunda parte aqui. E aí, galera, terminou? Eu já. Só achar um tampo do meu canetão aqui, que eu acho que ele entrou em Nárnia. Olha só, galera, no site da escola já está disponível para vocês a lista 19, que é sobre o Gilberto Freire, tá? Então não se esqueçam aí de entrar no site aí para vocês pegarem. Deixa eu ver aqui. Dois minutinhos só aí, viu?
Galera, for terminando, dá um ok aí, por favor, no bate-papo. Alguém tá anotando ainda? Se sim, manda um eu aí, pelo menos, aí, só para ter ideia. Dá licença na frente aí, rapidão. Ah, vai cagar, rapaz. Abaixo comigo, folgado. Te dou um soco virtual, rapaz. Folgado. Terminou? Beleza, beleza. A aula tava boa, tá ligado? Mas esse doido de óculos apareceu aí. Você tá doido, moço. Você tá engraçado? Dormiu com o Bozo, é? Dormiu com patati patatá, folgado? Pois o pessoal acorda com a boca cheia de formiga e não sabe por quê. Que isso, Joãozinho? Que isso? Manejãozinho, rapaz. Respeita. Vamos começar então, senhores? Então vamos lá. Bem-vindos à Matrix. O tema que nós vamos trabalhar na aula de hoje é um tema muito importante, cara. É um tema complexo, inovador pra caramba, tá? Eu gostaria que todo mundo prestasse bastante atenção nessa introdução da aula, para a gente ir tópico por tópico no pensamento do Gilberto Freire, nesses 10 elementos que eu coloquei aqui no quadro para a gente, né? Para a gente pensar o Gilberto Freire a partir de 10 grandes teses, né? Uma primeira coisa é o seguinte: a sociologia no Brasil ela se forma academicamente a partir dos anos 30. Né? A criação das primeiras universidades brasileiras, na década de 30, deu a formação, diria, de uma sociologia acadêmica, uma sociologia baseada numa análise mais teórica, interpretativa da realidade, bem mais complexa. A obra, eu diria, de transição, né, transição entre a primeira fase e essa chamada segunda fase que eu vou explicar para vocês hoje, seria, na minha opinião, a obra de um cara chamado Oliveira Viana. No entanto, Oliveira Viana, né, um intelectual renomado na época, ainda era um defensor assíduo da ideia de branqueamento, da ideia de eugenia, né? E foi durante essa época, durante esse período aí, que nós temos, por exemplo, no Brasil, a formação intelectualizada, vamos dizer assim, de alguns autores que começaram a romper com essa fase. Chama-se a segunda geração, olha aqui no quadro para mim, geração de 30, como está aparecendo aí no, né, para vocês, está um pouco dando sombra aí, mas rapidamente, ó, chama-se aqui de geração de 30, o período que vai dos anos 30, 40, 50 e das principais obras ali. Mas não é, galera, simplesmente autores que nascem, vivem e morrem, né, ali nos anos 30. Antes disso, nós estamos falando de autores que produziram obras nos anos 30 até os anos 40, que são as obras clássicas. Quais são essas obras clássicas? Vamos lá. Primeiramente, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Esse livro está aparecendo aqui para vocês. Né? Que nós vamos explicar ele, que foi publicado em 1933. O segundo livro de relevância desse período é de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Beleza? E a terceira obra de relevância, considerada também a obra clássica, né? É essa aqui, ó. A formação do Brasil contemporâneo, beleza? Formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Tudo bem? Então, o que a gente chama de sociologia brasileira clássica, ou da segunda geração, são esses 3 livros de referência. Você tem, primeiramente, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né, a sua obra mais famosa. Em segundo lugar, você tem o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, Chico o Chato, beleza? Para quem não conhece, Chico o Chato. E você tem, em terceiro lugar,
a formação do Brasil contemporâneo, que é do Caio Prado Júnior, né? Chico Buarque de Holanda, ou Chico Buarque de Holanda, olha eu inventando o nome do cara, né? Sérgio Buarque de Holanda, Chico Buarque é outro, né? O da música popular Bicho Joado. Sérgio Buarque de Holanda é um weberiano clássico. E Gilberto Freire? Vamos então nele? Galera, é o seguinte, Gilberto Freire hoje, ele é bastante criticado, né? Mas a gente não pode deixar de reconhecer alguns aspectos inovadores da obra de Gilberto Freire. E que aspectos inovadores seriam esses, né? Seriam os aspectos ligados à mudança que Gilberto Freire produziu quando publicou esse livro. Vamos colocar Gilberto Freire no seu tempo? 1933. O Brasil estava no início da Era Vargas. O Brasil estava numa época de formação da identidade nacional, aquela noção de defesa do que é o Brasil, de criar a ideia, né, nacional por Vargas do que é o brasileiro. Getúlio Vargas, sem sombra de dúvidas, publicou e produziu, né, inúmeras questões que introduziram dentro da sociologia várias questões importantes, né? O reconhecimento do indígena, do negro, enfim. Mas até que ponto essa visão, de fato, é uma visão positiva para esse tipo de população? Né? Até que ponto esse tipo de explicação que o Gilberto Freire vai fazer, ela hoje é considerada ainda importante? O grande problema, ou a grande, pelo menos, polêmica que envolve a obra dele, é a seguinte questão. Gilberto Freire, ele produziu uma análise inovadora em relação ao que os autores do racismo científico defendiam. Ele é uma figura muito conservadora, Gilberto Freire era muito conservador. Para vocês terem ideia, ele nasce fruto de uma família muito rica, inclusive de pessoas que eram aristocratas, né? Ele é um filho da aristocracia pernambucana. Nasceu no Recife em 1900, exatamente em 1900, morreu em 87. Quando tinha 20 e poucos anos, 26 para 27 anos de idade, ele se transfere para os Estados Unidos, onde ele vai estudar com uma figura muito conhecida, a figura de Franz Boas, no qual ele vai ser aluno. E vai receber muita influência de Franz Boas. Lá nos Estados Unidos, nesses anos 30, ele sofreu muito com os impactos do racismo científico nos Estados Unidos. Não ele, mas aquilo que ele via, né? Ele via nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que linchavam negros. Práticas, por exemplo, de linchamentos, né? Justiçamento no meio da rua. Então, vindo de uma espécie de visão, né, de mundo aí extremamente assustadora, Gilberto Freire viu a realidade brasileira bem diferente dos Estados Unidos. Uma polêmica da sua obra, escuta bem, é o tom sexualizado da análise do Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire vai fazer uma análise baseada em muitos aspectos sexualizados, um estilo de escrita sexualizado. Tá? Um outro ponto importante é que, enquanto muitos autores viam a miscigenação como um fenômeno para diluir, né, a população negra, lembra? Lembra que aqueles autores defendiam o branqueamento? E o branqueamento é através da mestiçagem. Então, mestiçar, né, ou seja, misturar, seria fundamental para a gente diminuir a população negra brasileira. Gilberto Freire vai ter uma visão diferente. Vai falar, olha, a miscigenação é um fator positivo. É ela que garante a nossa diversidade. Então, a riqueza do Brasil está, antes de tudo, na miscigenação. Beleza? Então, ele vai reconhecer os fatores positivos da mistura racial. Eu vou colocar aqui, entre aspas, os elementos positivos importantes é chamado de mistura racial. Tranquilo? Então, nós temos, diante dessa questão, né, um fator extremamente importante, que é essa defesa clara, né, da miscibilidade. Tudo bem? Alguma dúvida ou questão por enquanto aqui nessa introdução? Tá de boa? Posso continuar, né? Então tá bom. Olha o que o Gilberto Freire vai nos dizer aqui agora, né? O Brasil, ele é formado numa relação, beleza? Numa relação muito simbiótica, numa relação muito diretamente ligada entre a Casa Grande e a Senzala. Gilberto Freire vai destacar, olha aqui no quadro, por favor, ó, ele vai destacar um espaço dentro dessa Casa Grande, que é um local que a gente pode explicar o Brasil.
que é o âmbito da família patriarcal. Gilberto Freire localizou o que eu chamo de microcosmos, um pequeno espaço, né, que para ele daria a base da formação do Brasil. Seria possível entender o Brasil a partir da compreensão das relações familiares que se tinha naquele período e, principalmente, um destaque para o engenho. Como assim, pessoal? De acordo com Gilberto Freire, o engenho, o Brasil, na verdade, né, gravitava, estava circulando, né, em torno do complexo do engenho, que seria, na verdade, aí a junção, né, de todos os elementos que vigoram o engenho, o escravismo, a produção monocultora, latifundiária, né, a produção de um trabalho escravo baseado na violência e tal. Então, no Brasil, as nossas relações políticas elas podem ser explicadas pela forma como se engendrou, como se constituiu a família patriarcal e, ao mesmo tempo, o grande complexo do engenho, que foi o que Gilberto Freire assim teorizou. Então, vejam, vamos entender a formação do povo brasileiro através da família e do engenho, que são as grandes bases para ele. A tese do Gilberto Freire é que o Brasil é um país patriarcal em todos os âmbitos. Na política, na economia, na vida familiar, na vida íntima, na vida pública. E o que é um patriarcalismo? O próprio nome está claro. Patriarca vem de pater, de pai, de homem. Da figura masculina que domina, que tudo gira em torno dele. Escuta essa tese aqui para mim, ó. Escuta a tese. No regime patriarcal, diz Gilberto Freire, não existe exclusão social. Existe dominação. Ninguém é excluído. O senhor é dono, o senhor de engenho, né? Ele é dono de tudo. Dos filhos, da esposa, dos homens livres, das pessoas apadrinhadas, entende? Existe uma pessoa, um patriarca, um homem rico, né, branco, cafeicultor não, né? Produtor de cana-de-açúcar nesse contexto, que ele é dono de tudo. Então, tudo vigora em torno dele. Não é à toa que as grandes oligarquias de Gilberto Freire surgem nesse período. Né? Ou seja, os grandes oligarcas de cada região dominam tudo e todos. Então, não existe exclusão social em si. O que existe, que o Gilberto Freire está nos falando, é um controle dentro do regime patriarcal. Beleza? Tudo bem? Gilberto Freire é um filho da aristocracia. Significa que o cara vem, né, das classes ricas. Localizar ele no tempo dele é importante, gente. É muito importante, inclusive, entender a classe de Gilberto Freire, as defesas que ele faz. E um desses elementos, dessa defesa, é o que a gente chama de lusotropicalismo. É uma espécie de gênero de escrita literária que o Gilberto Freire meio que inventou. Gilberto Freire foi o cara que mais valorizou a influência lusitana nos trópicos. Na região tropical, isso tanto a África quanto o Brasil, ele vai reconhecer os aspectos positivos da colonização portuguesa. Enquanto outros autores vão tentar entender os aspectos negativos da colonização, né? Vão demonizar a colonização, falar que a colonização é culpa do nosso atraso, Gilberto Freire vai entender o lado oposto. Na verdade, no Brasil não pode ser entendido sem entender a colonização e os aspectos positivos deixados pela colonização portuguesa aqui na América, beleza? Tranquilo? Posso passar para a parte de cá? Alguma dúvida nesses 4 elementos introdutórios? Qual que era a profissão do Gilberto Freire mesmo? Ele, professor. Professor, na verdade, quem me perguntou? João. João, na verdade, o Gilberto Freire, ele não trabalhou como professor no sentido acadêmico da palavra, né? Porque é o seguinte, como ele vem de uma aristocracia rural, então tinha muita grana, o Gilberto Freire, ele inclusive foi, só para vocês terem um entendimento, né? Ele foi presidente da UDN, a União Democrática Nacional, né? Em 1946, quando ele estava com seus 46 anos de idade, o Gilberto Freire ele foi convocado
e escolhido pela UDN para ir para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, ele trabalhou como político um tempo. Tá? Inclusive, nos anos 70, 80, ele virou deputado federal, senador de república. Gilberto Freire, para vocês terem uma ideia, o campo intelectual dele era tão profundo que ele foi reconhecido mundialmente, inclusive premiado pelo Salazar. Salazar era o presidente de Portugal fascista, né? Premiou ele devido a esse luso-tropicalismo, garantir, né, essa boa visão sobre a colonização de Portugal. Em 64, no golpe militar, Gilberto Freire foi favorável à destituição do João Goulart. Beleza? Em 69, né, 5 anos depois, o general Emílio Garrastazu Médici, que naquela altura era presidente da República, chamou Gilberto Freire e ele virou, na verdade, um secretário de cultura no Brasil. Acho que é o cargo dele, agora não me lembro. Quer ver? Deixa eu ver aqui certinho. No slide meu eu coloquei. Ele foi... Aqui, ó. Em 69, passou a integrar o Conselho Federal de Cultura, a convite do presidente general Emílio Garrastazu Médici. Ou seja, o cara foi, né, um cara que trabalhou diretamente na ditadura militar. Rompeu com a ditadura por conta das torturas e tal, ele não concordava com isso, mas era um cara muito conservador. E grana tinha pra caramba. Beleza? Então, se você fica aí falando assim, olha, aquele professor meu dá aula de comunista, a escola e o marxismo cultural, não sei o quê, aí, ó. Beleza? Defensor da ditadura pra vocês aí. Vamos lá? Primeiro ponto importante. Beleza, valeu. Gilberto Freire, galera, ele fez uma crítica pesada ao racismo científico. Como já tinha dito para vocês, Gilberto Freire tem uma visão inovadora e é reconhecido nesse aspecto por conta da maneira pela qual ele vai pensar a sociedade brasileira. Gilberto Freire falou o seguinte, olha, aqui no Brasil nunca existiu organizado grupos que se acreditam ser de raça superior. Não há raça superior no Brasil. Nós somos todos miscigenados. A miscigenação é esse fator fundamental, né, que convoca o que é ser brasileiro. O brasileiro é essa mistura miscigenada de cores, de coisas, de culturas. Na época, Arthur de Gobineau, eu acho que já tinha até falado para vocês esse cara, na última aula, aquele que falava que os brasileiros eram feios, mas incrivelmente feios como macacos. Arthur de Gobineau, por exemplo, foi muito rebatido pelo Freire. Por que o Gilberto Freire disse, né? Ora, a nossa formação, ela não pode ser entendida como uma formação biológica. Nós somos um povo misturado. E a primeira coisa que eu tenho que separar para vocês é raça e cultura. Aquilo que Gilberto Freire aprendeu com o seu professor, o professor Franz Boas, que quando ele esteve lá nos Estados Unidos, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, quando ele estudou em Portugal e etc., o Gilberto Freire teve contato com a obra da antropologia de Franz Boas, a antropologia culturalista. Inclusive, relativismo cultural, entender que cada cultura, né, é entendida dentro dos seus próprios parâmetros, que não existe superioridade cultural em frente a outra superioridade cultural, foi um fenômeno que Gilberto Freire aprendeu com Franz Boas. Então, a obra do Franz Boas foi uma obra consideravelmente importante. Por quê? Porque Franz Boas reconhecia a diferença de que não existe determinação racial dentro de questões culturais. Cultura e raça são coisas diferentes. Essa separação é importante, porque nos racistas biológicos, aqui, ó, na eugenia, acreditava que a inferioridade cultural dos negros era explicada devido à sua questão genética. Gilberto Freire rompe com essa ideia. Fala, isso não existe determinismo nenhum. A gente tem que entender a posição cultural de um povo a partir da sua própria cultura. Então, Gilberto Freire rompeu com essa ideia, principalmente essa inspiração do Franz Boas. Agora vem algumas coisas mais polêmicas. Até agora eu estou meio que, né, elogiando Gilberto Freire. Agora o pau come. Por quê? Se eu não posso explicar racionalmente, né, racialmente, o povo brasileiro,
Então, como é que eu vou tentar entender? Gilberto Freire buscou reconhecer que o Brasil, comparado aos Estados Unidos, né, comparado aos Estados Unidos, era um país de maior harmonização das relações. O que isso significa? Que nós temos aqui dentro conflitos que são harmonizados. O Brasil, comparado com outro país, né, isso nos anos 30, tem um nível de relação entre brancos e negros muito mais brando do que violento fisicamente. E aí, claro, quando ele falou isso, né, o movimento negro ficou louco com o cara, né? Falou, pô, tá falando tanto que não tem racismo, né? Calma. Para o Gilberto Freire, entre a Casa Grande e a senzala, o que liga a Casa Grande e a senzala é a cama. É aqui, ó. É a sexualidade. São as relações sexuais. De acordo com o Gilberto Freire, palavras dele, o homem branco com as mulheres de cor constituíram uma relação harmônica baseada na sexualidade. Para ele, foi o sexo mesmo, a cama, né, que produziu o contato maior e mais harmônico entre a Casa Grande e a senzala. Na relação onde o patriarca tem domínio sobre essas mulheres negras e assim uma relação mais amena. Essa relação que ele vai discutir aí, né, desse patriarcalismo e tal, é no seguinte simbiose, uma simbiose muito confusa. O homem branco domina essas escravas, escolhe as melhores escravas. Escolhe a partir do quê? Escolhe as escravas a partir da beleza. Elas criam uma relação de afeto com esse senhor devido a essas escolhas, que dá a elas um certo privilégio e acesso a que outras escravas não têm. Nessa relação simbiótica, a relação vai continuando numa espécie de harmonização. E essa harmonização é tipicamente sexual. Então, assim, tinha até caso com algum escravo escondido, né? O senhor com as escravas. Então, o contato permissivo viria da onde? Da mistura da cultura negra, portuguesa e indígena. A cultura negra, portuguesa e indígena, a portuguesa conservadora moralista, porque é cristã, a cultura negra africana, que não detém os mesmos elementos morais do cristianismo, e a cultura indígena é uma cultura da sexualidade mais aflorada. De acordo com o Gilberto Freire, as indígenas teriam uma sexualidade mais aflorada nos trópicos, devido a questões climáticas, etc. Um monte de questões. Essa mistura toda gerou o povo brasileiro, que adora, diz Gilberto Freire, palavrão e moralismo. Palavrão e moralismo, né? Gilberto Freire desenvolveu tudo numa tese, galera, que é o seguinte, olha, da onde vem essa noção de mistura que a gente tem? O povo português. Gente, Portugal não é alemão. Alemão é purista. Português é uma mistura de 3 coisas, né? 3 coisas. Português é uma mistura de, olha só para você ver, mouros são islâmicos, beleza? Aí você tem os povos vândalos, que são povos lá na época do Império Romano, que são os estrangeiros, né, os bárbaros, e ao mesmo tempo você tem judeus. Então o povo português é híbrido. E essa mistura não gerou uma política correta, tipo super racionalizada. É a política da boa vizinhança, das coisas mais fraternas. Então, de acordo com Gilberto Freire, o povo brasileiro é único, é singular devido ao hibridismo que os portugueses já tinham. Então, o povo brasileiro é uma mistura completa, híbrida de tudo. Foi acusado, então, de falar que nós misturamos, de que nós somos todos, assim, numa relação, né, harmônica, de ser um democrata. Mas democrata racial, não democracia política, que ele concordou com a ditadura. Democracia racial. Ele foi acusado de ter falado assim, então, peraí, então você está me dizendo que o negro, o branco e o indígena contribuíram para o mesmo jeito para a cultura brasileira? Aí ele fala, sim, concordo, contribuíram todos. Então essa relação entre eles é harmônica? Ele fala assim, não necessariamente, é mais harmônico que nos Estados Unidos. Então, comparando com os Estados Unidos, o Brasil seria um país mais ameno. Rapaz, tem um cara chamado Florestan Fernandes, professor da USP, nos anos 50, que regaçou Gilberto Freire, mas acabou com ele. Falou, que democrata racial?
O Brasil é o país da violência racial, não é de democracia racial, não. O negro, o indígena e o branco se relacionaram, sim, mas baseado na força, na violência, na escravidão. Então, Gilberto Freire seria um algoz, né? Um intelectual aí bem, eu diria assim, odiado por grande parte do movimento negro, devido a ressaltar, né, essa importância cultural do negro, mas colocá-la numa espécie de equação aí harmoniosa. Beleza? Dúvidas e questões para mim? Democracia racial, suposta igualdade das raças, tá? Eu acho que um exemplo bom de uma democracia racial que está na Praça Cívica aí, ó. Na Praça Cívica tem lá o monumento das três raças. Parece que as três raças estão de mãos dadas se ajudando a criar um monumento, né? Foi assim não. Não foi com harmonia, não. Beleza? Dúvidas? Xingamentos e excomungações. Ó, exercício da lista para mim. Tem que fazer, tá? Foi encaminhada para a escola aí. Você já tem acesso no site. Valeu? Beijo para todos aí. Uma excelente semana, tá? Nos vemos na próxima semana. Tchau, obrigado.